Olá, meninos e meninas! Então, nós retornamos com o nosso curso Descomplicando a Redação do Enem. Lembrando que nós estamos na segunda etapa. A segunda etapa vem abordar justamente as competências que são avaliadas no Exame Nacional de Ensino Médio. Diante disso, eu já falei para vocês que são 5 competências, cada competência vale 200 pontos. Nós já vimos nos vídeos anteriores a competência 1, o domínio da escrita formal da língua portuguesa, a competência 2, não fugir do tema proposto, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito da competência 3, a análise do seu projeto de texto, tá? Então, para que vocês entendam um pouquinho sobre a análise do projeto de texto, ou seja, o que será que está em jogo quando o avaliador se propõe a verificar e avaliar o seu projeto de texto. Bom, a competência número 3 é justamente o momento em que o avaliador ele verificará o seu bom desempenho. Se você, candidato, consegue selecionar, relacionar, organizar e também interpretar tanto informações, fatos, opiniões e também argumentos, utilizando em defesa do seu ponto de vista. Ou seja, o avaliador verificará se você, candidato, consegue defender o seu ponto de vista com ideias claras, com ideias consistentes e de modo organizado. Então, para que isso seja possível, é importante que o candidato ele consiga construir o seu projeto de texto. Então, o projeto de texto, na verdade, já é algo que nós falamos em momentos anteriores, quando nós ressalvamos, por exemplo, a importância do texto dissertativo, argumentativo, ele apresentar uma estrutura clara. E quando eu expliquei para vocês que o texto dissertativo, argumentativo deve apresentar uma estrutura clara, eu estava falando justamente sobre esse projeto de texto que o seu avaliador vai observar no momento em que ele estiver avaliando essa competência 3. Então, envolve ele perceber se o candidato ele conseguiu fazer uma boa introdução, expondo o tema, o problema e a tese, se ele conseguiu desenvolver nos parágrafos seguintes bons argumentos, argumentos consistentes, e se em seu último parágrafo ele conseguiu concluir e apresentando a proposta de intervenção, tá? É por isso que quando eu estava falando sobre o projeto de texto, eu aconselhei que vocês fizessem a escrita em 4 parágrafos, né? Lembrando que quando o candidato ele opta por escrever com 5 parágrafos, ele tem que pensar na importância de não ultrapassar o número de linhas, tá bom? Relembrando também sobre essa questão de o texto dissertativo argumentativo apresentar uma estrutura clara, então falando mais sobre esse projeto de texto, nós queremos enfatizar então que você, candidato, deve priorizar que no seu primeiro parágrafo, ou seja, no seu parágrafo de introdução, você seja capaz de organizar o tema da dissertação. Lembrando que não significa que você vai copiar o tema que a banca deu do jeitinho que está lá. Não. O certo é você fazer o quê? Fazer uma paráfrase do tema. Você reescrever o tema com as suas palavras, tá bom? Ao expor, de certa forma, o tema, você, candidato, ainda no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução, deve se atentar para falar do problema ou dos problemas que essa temática ela envolve, de maneira que você seja capaz de, logo de cara, ou seja, logo na introdução, você indicar a situação problema que o seu tema apresenta
e de forma que você apresente a sua tese, ou seja, qual será a sustentação que você vai utilizar para desenvolver os argumentos nos 2 próximos parágrafos, tá? Quais serão então os argumentos que você utilizará para persuadir o leitor sobre o que você acredita, sobre o que você vai defender nessa tese que foi apresentada aqui nesse primeiro parágrafo. De tal forma, então, o parágrafo 2º e 3º, que fazem parte do desenvolvimento do seu texto dissertativo ou argumentativo, você vai utilizar esses 2 parágrafos seguintes para explicar de modo mais detalhado, de forma mais consistente, os argumentos da sua tese, tá? Então, geralmente você apresenta já aqui na introdução 2 problemas, e aí o argumento 1 falando desse problema 1, o argumento 2 argumentando esse problema 2. Tudo no intuito de convencer quem está lendo a sua dissertação, convencer essa pessoa com relação ao seu ponto de vista, ao que você está defendendo com relação à temática. E a conclusão, que é o nosso 4º e último parágrafo, o candidato ele deve então ser capaz de quê? De conseguir fazer a retomada do tema, trazer uma possível solução. Essa possível solução será o quê? A proposta de intervenção que é tão exigida no texto dissertativo argumentativo. E nesse momento, a gente indica que o aluno apresente na proposta da intervenção a ação, o agente dessa ação, o modo como essa ação será resolvida e o efeito que essa ação poderá causar, né? Ou seja, a solução do problema. Então, a ação seria que prática você dá como sugestão para a solução do problema. Quem será o agente responsável por essa ação? Será que então é o governo, é a sociedade, o Ministério Público? Quem pode ser responsável por essa ação, né? De que modo essa ação pode ser resolvida, né? Ser realizada, aliás. E qual o efeito que essa ação estratégica poderá resultar de produtivo, sanando então a problemática que foi tratada e exposta a partir do tema, tá? Para que vocês entendam melhor a respeito desse projeto de texto, que é avaliado na competência 3, nós vamos exemplificar com uma redação que tirou nota 1000 na redação do Enem de 2018. O tema do Enem de 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, nós pegamos como exemplo a redação do Matheus Cardoso, tá? Vamos pegar primeiramente o primeiro parágrafo, tá? É interessante que vocês depois façam a leitura detalhada, eu vou deixar disponível a redação do Matheus. Se quiser até dar uma pausa agora para você ler primeiro a redação, para que agora, quando a gente for detalhar parte por parte desse esquema do projeto de texto, você já tenha, então, conhecimento do que o Matheus escreveu, tá? Então, vocês podem perceber o seguinte, que o candidato, o Matheus, ele foi bastante estratégico na organização do texto dissertativo argumentativo. Ele conseguiu fazer a utilização desse esquema, desse projeto de texto que estamos falando, de forma bastante consistente. Então, para vocês poderem perceber, vejam que já no primeiro parágrafo, o que nós estamos analisando, ele conseguiu abordar o tema de forma completa. Isso por quê? Porque ele conseguiu, por exemplo, expor para a gente a temática, que é o controle de dados da internet, falou do avanço das formas de comunicação e o acesso à informação para introduzir, e aí falou então dos dados da internet, a venda dos dados do usuário. Então, ele conseguiu colocar isso, ele conseguiu expor o tema e apresentar também o problema. Lembrando que ele apresentou como problema que existe sim
a manipulação de empresas, ele até coloca, que utilizam, aquelas pessoas que utilizam a internet, então, acabam tendo seus dados manipulados, e isso ocorre pelo controle dos dados desses usuários realizado por determinadas empresas, tá? E ele consegue apresentar, em meio ao seu tema e à problemática, ele consegue apresentar duas causas desse problema, e essas duas causas do problema ele aponta como a negligência por parte do governo e a mentalidade individualista dos empresários, são os dois problemas apresentados, né? E ele vai utilizar essas duas ideias como base para desenvolver os dois argumentos nos próximos parágrafos. Então, vocês vão ver que no desenvolvimento eles vão utilizar o argumento 1, problema 1, a negligência por parte do governo, e vai fazer argumentos consistentes com relação a isso, para provar e defender esse seu posicionamento. E no terceiro parágrafo do desenvolvimento, ele vai esclarecer sobre essa questão da mentalidade individualista dos empresários, que estão mais preocupados com o lucro do que com a privacidade do usuário, tá ok? Então, para vocês verem, o segundo parágrafo que faz parte do desenvolvimento. Então, como o primeiro problema que ele apresentou foi a negligência por parte do governo, ele vem então argumentar isso no seu segundo parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo de introdução e aqui o segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, ele ressalva o seguinte, que a ausência das medidas governamentais, ou seja, a negligência por parte dos nossos governantes para combater, que existe essa negligência para combater a venda de dados e para combater também essa manipulação do comportamento das redes. Isso por quê? Porque ocorre uma falta de atuação de nossas autoridades. Elas não fazem, vamos dizer assim, nenhum tipo de lei, nenhum tipo de punição, e isso faz com que as empresas sintam-se livres para invadir a nossa privacidade e vender as nossas informações. Então vejam que ele consegue ser bem claro e bem argumentativo com relação a esse primeiro problema levantado. Agora vejam, vou apresentar o terceiro parágrafo, e no terceiro parágrafo ele vai argumentar esse segundo problema aqui, que é a questão da individualidade dos empresários. Então, ó, o terceiro parágrafo, ele diz, outro sim, ou seja, igualmente, então, da mesma forma que acontece aqui no primeiro argumento, de que a ausência do Estado faz com que a nossa liberdade, a nossa privacidade seja ameaçada. Então, da mesma forma, igualmente, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também é apontado como responsável do problema. Isso por quê? Porque ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, as empresas, elas invadem a nossa privacidade e elas têm então direitos, elas ferem importantes direitos da população em nome dos interesses individuais. Então veja que ele consegue, no terceiro parágrafo, trazer à tona bons argumentos esclarecendo então esse segundo problema apresentado, tá? Lembrando também que o candidato, o Matheus Cardoso, ele conseguiu, a partir da escrita desses dois parágrafos, ele conseguiu relacionar também esses dois problemas que foram apresentados lá na introdução, já que ele esclarece que a falta da atuação dos nossos governantes é o que resulta no segundo problema, né? Na facilidade que as empresas percebem e se sentem à vontade para invadir a privacidade e vender nossas informações pessoais para a publicidade, tá? E aí, por fim,
na conclusão, vamos agora analisar o último parágrafo. O Matheus Cardoso, ele consegue apresentar uma proposta de intervenção totalmente articulada com o problema que ele apresentou lá na introdução e com os argumentos apresentados no decorrer do desenvolvimento do seu texto, ou seja, no segundo e terceiro parágrafo, ok? Assim, a proposta de intervenção dele, ela é uma proposta bastante concreta, né? Possível de ser realizada, ela respeita os direitos humanos, em nenhum momento ele feriu o que preza os direitos humanos, e ele faz aquele esquema também que a gente falou da questão de colocar na proposta de intervenção, ter a ação, ter o como, ter o agente, ter o como e ter o efeito que essa ação pode causar. Então, tudo isso está aqui, né? Ele cita, então, um primeiro agente da ação, o governo federal, e a prática da ação seria a criação de leis que proíbam a venda de dados do usuário, tá? Automaticamente, com essa ação, os empresários vão ver que, existindo punição, eles vão se sentir coibidos de praticar esse ato indevido, tá? Ele ainda cita mais uma proposta de intervenção. É a ação que vai ter como agente a sociedade. E ele sugere a seguinte ação: a sociedade atuar em conjunto, fazendo boicotes e campanhas de mobilização, tá? Tudo isso vai fazer os empresários se sentirem pressionados e automaticamente abandonar essa prática, tá ok? E lembrando ainda que o candidato ele foi bastante plausível na sua conclusão, apresentar ainda ao final uma frase de um pensador que diz: a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicadas a todos, né? Outro ponto bastante positivo na escrita do texto dissertativo argumentativo desse candidato é exatamente a sua facilidade em utilizar repertórios socioculturais, assim, bastante pertinente à discussão que ele coloca, que ele traz no decorrer do seu texto. Então, a gente pode observar, por exemplo, lá no segundo parágrafo, no parágrafo do desenvolvimento, ele conseguiu trazer justamente uma frase do pensador Thomas Hobbes, que diz o seguinte: o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Então, ele parafraseou as ideias desse pensador e ele conseguiu relacionar a ausência das medidas governamentais do nosso país com esse pensamento. Já no terceiro parágrafo, o parágrafo do desenvolvimento, o candidato ele diz o seguinte: de acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Então, ele parafraseou também ideias do marxista e ele conseguiu também relacionar com o pensamento com a atuação negativa das empresas que vendem os dados de seus usuários, tá? E no último parágrafo que nós vimos agora há pouco, ele fecha a sua dissertação com chave de ouro, porque ele cita o pensamento: a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos, justamente reforçando as ideias que foi exposta durante todo o percurso do seu texto e especialmente na proposta de intervenção. Então, assim, espero que com essa exemplificação, através dessa redação, desse nota 1000, vocês tenham compreendido um pouquinho melhor a respeito do projeto de texto, compreender sobre essa importância de organizar claramente o seu texto de acordo com a estrutura que é exigida para o texto dissertativo ou argumentativo. E isso auxilia justamente no momento de você escrever e defender seu ponto de vista.
facilita a exposição das suas ideias e você consegue escrever de maneira mais clara, mais consistente, mais argumentativa. E só para encerrar, eu gostaria de fazer um questionamento, né? Como anda o repertório sociocultural de vocês, tá? Então, como dica, eu deixo o seguinte: que tal você todo dia pegar uma determinada pessoa, uma pessoa importante da história do Brasil ou da história da humanidade, do passado ou mais do presente, de repente pegar uma mulher, né, um grande exemplo para a luta da igualdade de gênero, ou na representação da luta do combate ao feminicídio, ou quem sabe pegar trechos de leis importantes como a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, assim, e estar parafraseando, recriando pequenas ideias que poderiam dar sustentação para o seu argumento, que você poderia utilizar de acordo com temas possíveis para a redação do Enem, tá? Então fica essa dica para vocês: todo dia escolhe uma pessoa ou escolhe algum assunto para poder enriquecer o seu repertório sociocultural. Eu quero lembrá-los que o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, por isso se esforcem bastante para estarem praticando a escrita, e só assim vocês chegarão a boas recompensas, tá? Um grande abraço virtual a todos, e o nosso próximo encontro, então, a gente volta falando sobre a competência 4, a análise dos mecanismos linguísticos, ok?